Quem eu sou quando ninguém me valida? Uau! Que pergunta maravilhosa e que tema para nós refletirmos. Isaías 43, no verso 1, diz assim: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Essa é uma pergunta que quase ninguém faz em voz alta, mas que todo o coração já respondeu no secreto. Quem sou eu quando não me chamam? Quando não me percebem? Quando não há aplausos, respostas, likes, curtidas ou reconhecimento? Vivemos em um mundo, em um tempo em que a identidade nossa muitas vezes é medida por reações, pelo que a pessoa valida ou fala sobre mim. Se alguém confirma, eu existo. Se ninguém valida, eu começo a duvidar de mim mesmo. O silêncio dos outros revela aquilo que nos sustenta, e isso é muito perigoso, porque quando a validação some, o que sobra é a verdadeira fonte da identidade, é aquilo que você é. Em Gálatas 1, no versículo 10, diz assim, Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? O que nós procuramos? E Paulo aqui, ele deixa muito claro, não dá para viver em dois altares. Ou a alma se alimenta da aprovação humana, ou ela descansa no chamado de Deus, ou ela descansa no Senhor. Quando a identidade depende do olhar do outro, o seu coração vive exausto, vive cansado, porque você depende sempre da validação do outro. E aí você sempre depende de performar, sempre tentando merecer um espaço, sempre se moldando para não ser esquecido. E isso se torna extremamente cansativo, se torna exausto. Mas Deus, Ele não nos chamou pelo desempenho. A palavra de Deus diz que Ele nos chamou pelo nome, Ele nos conhece. O Salmo 139, 16 é a prova de que Deus nos conhece. Diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas. Antes de qualquer pessoa saber quem você era, Deus já sabia. Deus estava lá tecendo você. Amém? Ele estava lá alinhando você, a sua alma, as suas estruturas. Antes de você ser visto, você já era conhecido por Deus. Antes de você ser aprovado, você já era escolhido. Jesus viveu o maior teste de identidade no deserto. Nenhuma multidão estava presente, nenhum milagre, nenhuma validação pública, e mesmo assim, ele sabia exatamente quem ele era. Em Mateus 4, 3, o diabo vai na identidade de Jesus. Então ele fala assim, em todos os seus questionamentos a pergunta era: se és mesmo filho de Deus? Ele começa assim. Então a tentação não foi sobre o poder de Jesus, foi sobre a identidade dele. Provar quem ele era, sem precisar provar nada. Então o deserto revela se a nossa identidade vem da voz de Deus ou da reação das pessoas. Como é gostoso depender somente da voz de Deus. A palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, verso 3 diz assim: Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem está escondido em Deus não vive refém da visibilidade, não precisa ser lembrado para existir, não precisa ser exaltado para estar seguro. Quando ninguém valida, Deus permanece. Quando ninguém reconhece, Deus continua atento àquilo que Ele chamou você. Quando o aplauso para, a palavra continua falando, porque ela é viva, ela é que faz efeito real na nossa vida. E talvez a maturidade espiritual comece exatamente aqui, quando o coração aprende a descansar em quem Deus diz que nós somos, mesmo quando ninguém mais diz nada. E aí a nossa alma começa a ter descanso. Porque a pergunta não é se alguém vai te validar. A pergunta é se a voz de Deus é o suficiente para te sustentar
quando o mundo fica em silêncio. Amém? Fica com essa palavra. Reflita sobre isso. Você não precisa ser validado por ninguém. Deus já te conhece, já te chamou pelo nome e você tem a sua identidade na base de Deus, nas mãos do Senhor. Deus abençoe você.